O quarto trailer de Vingadores Doomsday já foi vazado oficialmente agora pra gente, galera, exatamente. Vamos falar sobre esse quarto trailer de Doomsday vazado, onde nós temos a primeira aparição dos Wakandanos, do pessoal do Namor ali também, e também do Quarteto Fantástico. Esse trailer que a gente já tinha mais ou menos ideia como seria, a gente tinha vazado uma descrição, uma possível conversa entre a Shuri e o Reed Richards, que eu até trouxe aqui no canal também, mas agora o trailer vazou de vez. O trailer começou a ser exibido nos cinemas e era questão de tempo até ele ser vazado. Eu vou falar com vocês cada detalhe, a descrição do trailer, então vamos pro vídeo. Fala galera, tudo tranquilo? Bom, no vídeo de hoje é pra gente falar sobre esse trailer vazado, mais um, né? E vai ser assim por diante. Próximos trailers que tiverem aí de Vingadores também vão vazar, tá tudo vazando, até porque tá indo pro cinema e o pessoal grava do cinema pra postar na internet, então é óbvio que vai vazar. Esse trailer focado ali nos Talocanos, né? Que são ali o pessoal de Talocan ali, o lugar do Namor, onde nós temos também a Shuri, um Baco, né, Wakanda sendo mostrada e o Quarteto Fantástico já no universo meio-meia. Vamos falar dessa descrição, o novo rei de Wakanda, que a gente já sabia que era ele, mas eu vou comentar isso também aqui com vocês. Vamos falar dessa descrição e vamos começar agora, galera. Bom, o trailer começa mostrando pra gente um deserto onde nós temos a Shuri caminhando de costas. O trailer então começa dando esse ângulo, a Shuri tá com a roupa de Pantera Negra, mas sem o capacete. Conseguimos perceber algumas mudanças até no traje ali do Pantera Negra da Shuri, com mais detalhes, um pouco tom de azul também ali, que mais pra frente do trailer a gente também consegue perceber. Então, mais uma vez, esse deserto se abre e vemos Talocan no fundo. O reino de Namor. É o mesmo deserto, talvez, do final de Pantera Negra 2. Pelo que parece, é o mesmo deserto onde a Shuri lutou contra o Namor. Aquela cena incrível, a Shuri cortando a asinha do pé do Namor. Aquela cena muito boa do segundo filme. Parece ser o mesmo deserto. Logo após Talocan aparecer, vemos então Namora, a grande guerreira do braço direito de Namor, junto com alguns Taloquianos atrás da Namora. Logo em seguida, então, vemos a cena do próprio Namor. Namor aparece sentado no seu trono e vemos a sua mudança de visual. Namor agora está barbudo e está com o seu sobretudo azul marinho. Um sobretudo que a gente já sabia que ele iria usar, até porque já tivemos isso sendo vazado em algumas artes ali, em algumas coisas promocionais do filme de Vingadores Doomsday. Então vemos ele com esse seu novo visual, até que a cena corta mais uma vez. Vemos então Shuri e um Baco um do lado do outro no mesmo deserto. Agora conseguimos ver um pouco mais também do traje ali da própria Shuri, né? Mais detalhes, algumas coisas em azul, como eu falei, ela continua sem o capacete de Pantera Negra. Um Baco também tem algumas coisas mudando no seu traje, e então vemos ele indo cumprimentar alguém. Ele então se apresenta e ele fala: Baco, rei de Wakanda. Exatamente. Então nós vemos o próprio Ben Green, o Coisa, cumprimentando o Baco e ele falando ali da onde ele também vem. Ele fala: Ben, Yancey Street, do lado da Broome e Grand, ali a rua onde é a casa do Coisa, a rua que a gente sabe que é onde o Coisa mora, que a gente viu no filme de Quarteto Fantástico. Então o trailer encerra mostrando a frase que os Wakandanos e o Quarteto Fantástico retornarão para Vingadores Doomsday. Vemos mais uma vez ali a contagem regressiva para o filme e o trailer se encerra. Galera, muito hype, já conseguimos ver pela primeira vez o Quarteto Fantástico dentro do universo meio-meia. Última vez que vimos eles aparecendo, não aparecendo, mas a nave deles aparecendo, foi na cena pós-crédito de Thunderbolts, quando eles chegaram no universo meio-meia. Agora eles chegaram de vez e já vemos o Coisa aparecendo, e isso aqui é um potencial muito grande de que o Quarteto Fantástico parou ali em Wakanda. Isso inclusive que deve ter unido os dois povos de Talocan e os Wakandanos. A gente sabe que eles tinham a sua rincha, pelo que a gente viu no segundo filme de Pantera Negra 2, onde nós vemos ali a Shuri e os Wakandanos lutando contra a Talocan, lutando contra o Namor, contra o Atuma, contra a Namora, todo mundo lá lutando, caindo na porrada, porque eles tinham suas desavenças. Porém, a gente sabe que Vingadores Doomsday é um filme que vai ter muita união, e essa começa sendo a deles. Quando o trailer tinha vazado algumas descrições, eu teorizei com vocês o porquê o Quarteto Fantástico foi parar em Wakanda de primeira. Vamos lá.
Os Thunderbolts não viram eles chegando na Terra na cena pós-crédito? Viram, isso é um fato. Mas não quer dizer que o Quarteto Fantástico chegou em Nova York exatamente. Eles viram uma nave chegando na órbita da Terra, não exatamente em Nova York. Então eu acredito que sim, o primeiro local onde o Quarteto Fantástico vai cair, vai parar dentro da Terra, vai ser em Wakanda. Por isso que a gente vai ter esse contato aqui. E por isso que vai unir as duas nações, como eu falei. Essa é a explicação do porquê a gente vai ter essa união de Wakanda com a Shuri, que é a grande guerreira de Wakanda, é o Pantera Negra, e com o M'Baku, que é o novo rei de Wakanda. Todo mundo se unindo com o próximo outro reino que também é poderosíssimo, que é Talocan, que é o reino do Namor, onde vai unir o Namor, Namora, todo mundo ali de Talocan se unindo junto com Wakanda para, né, tentarem ver quem são essas pessoas chegando na Terra, que no caso é o Quarteto Fantástico. Essa cena inclusive se liga a uma foto vazada que a gente teve dos bastidores, onde nós vemos uma nave, onde nós temos claramente ali nas gravações a Shuri e o ator do Ben Green, né, o Ebon Moss-Bachrach, ele ali com a roupa de CGI mostrando que ele estava interpretando coisa de fato. Os dois ali dentro de uma nave. Então provavelmente eles vão para algum lugar. Eu já teorizei isso também no vídeo da descrição do trailer vazado, né? O que eu falei sobre isso é o seguinte: eu acredito que o Quarteto Fantástico, principalmente pelo lado do Reed Richards, deve ter localizado o lugar mais seguro dentro da Terra, que na teoria é Wakanda de fato. Por isso eles foram diretamente para Wakanda e todo mundo se reuniu para encontrar essa nave chegando. Foi aí então que o quarteto vai pedir ajuda. A gente teve aquele diálogo vazado da Shuri com o Reed Richards, aonde o Reed pediu ajuda para encontrar o seu filho, que é o Franklin Richards, que a gente viu que o Dr. Destino roubou a criança. Então ele vai até a Shuri para pedir essa ajuda. E é nesse momento em que os Talocanos, junto com os Wakandanos, vão se unir. Namor e Shuri vão se unir para tentar ajudar o Reed Richards. E para onde eles vão então? Todo mundo deve entrar na nave e ir para o grande grupo que protege a Terra. Não são os Wakandanos, também são, né? Mas o principal grupo, que são os Vingadores. Ou melhor, os novos Vingadores, até porque os Vingadores ainda não existem de fato, os Vingadores do Sam Wilson, mas os novos Vingadores já existem na mídia, como a gente viu no final de Thunderbolts. Então é bem possível que a Shuri, junto com alguns Wakandanos, com o M'Baku, que eu vou comentar já já também, e também com o Namor e todo o povo dele, devem ir para Nova York junto com o Quarteto Fantástico para se encontrar com os Vingadores do Sam Wilson e os novos Vingadores, que são os Thunderbolts. Todo mundo deve se encontrar para tentar ir até o próximo universo, para até o universo da Fox ali, dos X-Men, pra tentar encontrar o filho deles, e vão pedindo ajuda assim por diante. Deve ser isso que deve acontecer. Por isso o Quarteto Fantástico cai em Wakanda nesse trailer. Eles caem ali para tentarem ir de fato ali se encontrar com pessoas poderosíssimas para tentar encontrar o filho deles. Mas vamos lá, vamos destrinchar algumas coisinhas a mais do trailer. Vamos falar de M'Baku. Uma grande revelação para todo mundo foi o M'Baku revelando que ele é o novo rei de Wakanda. Isso é muito surpreendente pra gente? Não, a gente já imaginava que o M'Baku seria o novo rei de Wakanda, assim como a gente imaginava que ele seria o novo Pantera Negra também. O que não aconteceu, pelo menos por enquanto. Shuri continua se mantendo a Pantera Negra. Mas Wakanda precisa de um rei, e que no caso é o próprio M'Baku. A gente sabia que ele seria esse rei por muitos fatores, principalmente por ele já ter lutado pelo reinado lá no primeiro filme de Pantera Negra contra o T'Challa, e já mostrou que queria ser um rei de fato, e também pelo seu povo já ter se unido ao Wakanda desde o filme de Pantera Negra também. Em Guerra Infinita foi assim. O M'Baku já tá unido ao Wakanda há muito tempo. Ele tem um respeito muito grande. E o filme de Pantera Negra 2 foi um filme que construiu o terreno para o M'Baku ser o grande rei. Termina Pantera Negra 2 com o M'Baku se tornando o rei de fato de Wakanda, e talvez você não percebeu. Isso já estava desde o final de Pantera Negra 2, mas talvez você não reparou muito bem nisso. Tudo estava muito bem encaminhado para essa informação já se concretizar. Então, cara, é uma novidade? É, porque está sendo pela primeira vez oficialmente falado na nossa cara que o M'Baku é o rei de Wakanda agora. Mas ele já era o rei desde o final de Pantera Negra 2 e a gente só não tinha percebido. Mas, né, muito maneiro, eu acho muito bom
bom eles colocarem um novo rei, eles colocarem um Baco como novo rei. Eu acho que combina pra caramba. Talvez não como Pantera Negra, sabe? Eu acho que a gente pode ter nesse soft reboot depois de Guerras Secretas um novo T'Challa sendo introduzido no 616, mas um Baco como rei eu acho que é um acerto muito grande. Eu acho que ele tem essa bagagem pra ser o rei de Wakanda. Eu acho que foi um grande acerto. E assim, nós também tivemos um diálogo que eu não falei com vocês. Um diálogo não, uma frase. Bom, vamos falar dessa frase dita pela própria Shuri. A Shuri fala uma frase muito interessante no começo do trailer vazado. A Shuri fala o seguinte, abre aspas: eu perdi todas as pessoas que eram importantes pra mim. O rei tem o dever de preparar o nosso povo para a vida após a morte. Eu tenho o meu. Fecha aspas, galera. Isso aqui é muito interessante porque divide essa questão de rei e Pantera Negra. A Shuri é a Pantera Negra, a Shuri é a grande guerreira e ela perdeu todas as pessoas que eram importantes pra ela. A gente deve ver esse grande foco de vingança vinda da própria Shuri dentro aí de Doomsday também. Ela perde o seu irmão, que era o seu maior parceiro. Ela perde a sua mãe pelo próprio Namor. Ela perde todo mundo que importava pra ela. E isso é um grande fardo dela não querer ser a rainha. Ela botar o rei pra ter o dever de preparar o povo pra vida após a morte. Por isso um Baco é o novo rei. Um Baco tem esse potencial. Um Baco vai preparar todo o Wakanda pra vida após a morte. Ele é um rei digno, enquanto ela tem um dever próprio de vingança. Um dever próprio de lutar contra essas pessoas malignas. Ela não quer mais que nenhuma pessoa se decepcione e tenha os traumas que ela já teve. Por isso ela não vai deixar, não vai se dividir entre a grande guerreira e a grande rainha. Ela é uma coisa só, ela é a Pantera Negra. E é por isso agora, né, por essa frase já fica bem explícito o porquê um Baco não é o Pantera Negra e porque um Baco é só o rei de Wakanda, só, né, o novo rei de Wakanda, e por isso tem essa divisão entre rei e Pantera Negra que eu acho que é muito boa, eu acho que é muito válida. Cara, esse trailer foi muito interessante, inclusive a presença da Namora é uma coisa mais diferente. A gente já sabia que ela ia estar no filme, mas não tinha nenhum material ainda sendo anunciado, até porque nos materiais promocionais como aquela bolsa que tinha dos funcionários, ela não apareceu, em alguns itens promocionais a atriz não apareceu também, então é uma novidade a Namora ser confirmada nesse trailer aqui. E um detalhe interessante é que a gente teve vazado há um tempo atrás algumas fotos de sets de maquiagem de Vingadores Doomsday, onde nós vimos ali o Channing Tatum se maquiando como Gambit, a atriz da Namora se tatuando como a Namora, se maquiando como a Namora, que até então não estava confirmada oficialmente no filme, então por isso muita gente achou que aquelas fotos eram falsas. E também o que mais chamou a atenção era o Tobey Maguire no set de maquiagens como Homem-Aranha. Muita gente achou que essas imagens eram falsas, mas agora com a Namora sendo confirmada, abre uma porta para essas imagens também poderem serem confirmadas como verdadeiras. A gente ainda não sabe, né? Mas com a confirmação agora oficial e a aparição dela, ó, abre um leque muito maior. Bom, comenta o que vocês acharam desse trailer vazado, se vocês acham que o quarteto vai cair de fato primeiramente em Wakanda, se isso vai ser o suficiente para unir o povo de Talocan com o povo de Wakanda, o que vocês acharam aí desse trailer, dos detalhes. Deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal. Tamo junto e é nóis, rapaziada.